Vamos aqui acertando. Estão me ouvindo bem? Sim. Deixa eu começar de novo para a gente filmar. Falar com o pessoal da internet também. Boa noite. Que bom estarmos juntos. Que bom que podemos nos reunir para estudarmos a Bíblia. Você também está nos vendo no vídeo. Que essa noite seja uma noite especial para você. Esse é o momento que nós estudarmos a Bíblia. Estamos aqui no quarto dia da semana. Temos ainda mais 4 dias. O tempo passa rápido. E que bom que nós estamos aproveitando a cada noite, a cada momento, a cada estudo da Palavra de Deus. O tema dessa noite é um tema que está ligado à maneira como o inimigo de Deus trabalha para tirar a sua estrutura emocional, a sua estrutura espiritual. Como é que ele faz para desestabilizar você? Nós vamos entender que nós estamos estudando a respeito, claro, da palavra de Deus e de Deus, mas é importante que entendamos como é que o inimigo trabalha para tentar fazer com que você peque, que você erre. O que ele faz para você cair em tentação, para você não aguentar as provações? E claro, qual é o método de Deus para você conseguir resistir ao inimigo de Deus? Para você conseguir resistir às tentações, resistir às provações. Você entende que esse é um tema importante? Porque nós queremos acertar, nós não queremos errar, nós queremos fazer a vontade de Deus. Então, o que o inimigo faz? Por que ele trabalha? Como ele trabalha? Para fazer você errar, para fazer você não ser fiel a Deus. E volto a dizer, vamos entender como é que Jesus faz e fez, na verdade nos ensina a fazer, para podermos vencer como Ele venceu. Esse é o tema dessa noite: como vencer as tentações. Título da mensagem dessa noite. O texto base está no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 3. Abra sua Bíblia, você que está me vendo no vídeo ou na internet, abra sua Bíblia para que você possa acompanhar a mensagem dessa noite, lendo comigo as passagens e entendendo aquilo que iremos discutir e explicar. Deus abençoe você. Você também está aqui na galeria. Deus abençoe vocês. Que a palavra de Deus seja uma bênção para você nessa noite. Queria fazer uma oração, se me permite. Feche os olhos. Em primeiro lugar, por 30 segundos, peça para Deus falar com você. Peça para Ele falar no seu coração e te dar sabedoria para que você consiga entender a mensagem, guardar a mensagem e depois viver a mensagem que estaremos estudando nessa noite. Feche os olhos, depois farei mais uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra que nos alimenta, que nos dá forças para viver, que nos dá esperança, que nos dá o ânimo que precisamos. Senhor, o tema dessa noite é um tema extremamente importante, o Senhor sabe disso. Por isso queremos pedir ao Senhor de sabedoria, uma mente aberta, limpa, receptiva, para estudarmos o tema dessa noite que vai nos ajudar, Senhor, a sermos mais fiéis a Ti, a entendermos a estratégia do inimigo, mas ao mesmo tempo entendermos a Tua estratégia para vencermos as provações e as tentações que todos os dias de alguma maneira somos pressionados pelo inimigo para, objetivando na visão dele a nossa queda. Mas eu sei que o Senhor quer que nós acertemos, que nós tenhamos poder para suportar as provações, para vencer as tentações. Ajuda-nos agora a estarmos concentrados no texto, para que possamos entender a mensagem, guardar a mensagem e depois, ao sairmos daqui, vivermos essa mensagem
que é uma mensagem que nos dará vitória sobre o pecado. Fica conosco, continua conosco. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Gênesis 3, na minha Bíblia diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis o fruto, nem tocareis nele. Esse nele é o fruto, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E o versículo 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável, desejável, a árvore desejada para dar entendimento, agradável aos olhos, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Vamos parar por aqui. Quero dividir com vocês algumas coisas que são vitais para a vida cristã. Eu considero que a mensagem dessa noite é uma das mensagens, talvez a mensagem mais importante, uma das mais importantes, para que a gente consiga entender a Bíblia inteira. Se nós entendermos a mensagem dessa noite, nós vamos ter a base, o pano de fundo, para entendermos o que acontece ao longo das Escrituras inteiras. Sem essa mensagem, nós não entenderíamos muitas coisas que aconteceram e que foram descritas nos 1189 capítulos da Bíblia, nos 66 livros da Bíblia. Antes de eu entrar no texto, eu quero colocar vocês no contexto desse momento que eu li, no momento em que Eva come do fruto de uma árvore que Deus a havia orientado para não comer. E em Gênesis 2, 16, 17, Deus havia dado uma ordem para Eva: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão você vai passar a morrer. Havia uma orientação de Deus. Eu quero lembrar a vocês que nós vivemos numa época aonde olhamos para todos os lados, vemos casas, prédios, carros, avenidas, mas vocês entendem, concordam comigo, que o mundo inicialmente não era assim? O mundo inicialmente era composto de natureza, animais, rios. Victor, você me disse que mora aqui há 20 anos. Aqui era assim, cheio de casas. Antes houve um momento que tinha natureza, vegetação, não era assim? É assim que o mundo era assim. Alguns pensam, a história de Adão e Eva é uma história inventada, porque fico imaginando jardim do Éden, serpente, frutos. Queridos, Jesus fala de Adão e Eva, Paulo fala de Adão e Eva, o livro de Crônicas tem Adão na genealogia, como o primeiro homem da genealogia, o livro de Lucas tem Adão na genealogia, João fala de Adão e de Eva como personagens reais. E eu vou começar a dizer uma coisa para você: o inimigo de Deus não tem interesse que você estude esse capítulo. Ele não tem interesse. E uma das coisas que ele tem colocado na cabeça das pessoas é que os 3 primeiros capítulos da Bíblia são simbólicos, não são capítulos reais. Porque se ele conseguir colocar isso na cabeça das pessoas, as pessoas vão acreditar no evolucionismo e não que Deus é o Criador, e não vão acreditar que o ser humano pecou e consequentemente não vão precisar de Jesus como Salvador. E o inimigo vai fazer da Bíblia simplesmente um livro ético, de moral, mas não um livro que ao ler, ao estudar, você poderá encontrar a salvação, a felicidade, o sentido para a vida, uma razão para viver e a esperança da vida eterna. O inimigo sabe onde mexer. Então vamos estudar essa parte com calma. Então, antes de entrar nesse momento de Adão e Eva como inimigo de Deus, deixa eu tentar em poucos minutos
te dizer que o problema que aconteceu no Éden, ele não começou no Éden. Quando Deus criou os seres inteligentes, Ele não criou só seres inteligentes no planeta Terra. A Bíblia diz que Deus criou anjos, seres celestiais, e que Ele convivia com esses seres. A Bíblia dá a entender também que existem outros mundos criados, em várias passagens. Uma delas, o apóstolo Paulo diz assim, que nós somos o palco do universo. O que é um palco? O palco é um lugar onde as pessoas estão e muitas pessoas assistem essas pessoas no palco. Não é isso? Aqui no nosso contexto. Quando Paulo diz que nós somos o palco do universo, é que no universo existem pessoas em diversos mundos que de alguma maneira nos observam aqui na Terra. Porque pela Escritura, o planeta Terra é o único planeta que não foi fiel a Deus desde o início. Nós estamos, vamos dizer assim, num estado de rebelião, e Deus está tratando da rebelião para salvar os seres humanos que querem ser salvos. Para pensar um pouquinho. Olha para o nosso mundo. Avalie o mundo que nós estamos vivendo. É um mundo perfeito? É um mundo tranquilo? Você sai nas ruas, você vive tranquilo? Você trabalha tranquilo? Você estuda tranquilo? Você educa os seus filhos de forma tranquila? Você consegue pagar as contas? Você consegue não ter problemas de saúde? Você consegue se relacionar com as pessoas e todo mundo te trata bem, te trata com amor, você confia em todo mundo? Vivemos num mundo assim? Não. Dá para perceber, independente da Bíblia, que alguma coisa errada aconteceu nesse mundo, porque as coisas não melhoram humanamente falando. As coisas podem melhorar para você se você buscar a Deus, mas de uma maneira geral, o mundo está melhorando ou está piorando? Não estou falando no aspecto tecnológico, no aspecto de modernidade, mas em termos de relacionamentos, em termos de moral, em termos de qualidade de vida, o mundo está melhorando para você ou está piorando? Pensa, melhorando ou piorando? No sentido geral. Melhorando? Piorando? Eu entendo que sim. As coisas estão indo para uma direção. Então, independente da Bíblia, eu tenho que entender que ou eu acredito em Deus ou eu não acredito em Deus. Ou eu sou um ateu ou eu acredito em Deus. E no momento que eu acredito em Deus, eu não posso acreditar que Deus fez o mundo para ser assim. Eu tenho que acreditar que Deus fez o mundo e que alguma coisa aconteceu para que o mundo chegasse na condição que está hoje. E ao mesmo tempo eu tenho que entender e acreditar, e a Bíblia me diz isso, que tem que haver esperança para aqueles que procuram viver uma vida boa, uma vida correta, uma vida fiel a Deus, uma vida onde as famílias de bem. Tem que haver uma diferença, porque não teria lógica no ser humano viver menos que uma pedra. A pedra tem 1000, 2000 anos, o ser humano não vive 100 anos. Não pode ser, não seria justo uma pessoa que só fez o mal, que não quer o bem de ninguém, que viveu para prejudicar os outros, ela morra, e você que procura fazer o bem tem o mesmo destino eterno que essa pessoa. Vocês entendem? Não estou nem usando a Bíblia para raciocinar isso. Não tem lógica isso. Como tudo começou? Não, eu não tenho tempo em um sermão para falar tudo isso. Se você que não conhece esse tema tiver o desejo de estudar essas coisas mais a fundo, com mais profundidade, vamos falar bastante aqui nessa noite. Mas nos procure, os líderes da igreja, a mim. Mas eu entendo que hoje eu vou dar a base, pelo menos necessária, para que você entenda. Em algum momento a Bíblia diz que Deus resolveu criar outros seres. Lembre-se que ontem eu disse que nós temos um único Deus, formado pelo Deus Pai, o Deus Jesus e o Deus Espírito Santo. A Bíblia diz e dá um conceito que eles são eternos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre existiram. Nós não conseguimos entender esse conceito porque nós somos finitos, nós temos um começo e fim. Então não conseguimos entender como é que alguém sempre existiu. Podemos até entender que alguém não vai deixar de existir,
mas que ele não teve começo, para nós é estranho. Mas a Bíblia diz que Deus sempre existiu, e eu, pela fé, aceito isso. Esse Deus que sempre existiu, em algum momento ele decidiu criar seres para conviver com filhos. E os primeiros seres que ele criou, pelo que nós entendemos, foram os anjos, seres que conviveriam com ele no ambiente onde Deus está. Deus é um ser, não é um ser, não é uma energia. Deus não é um ser que você põe a mão e não consegue tocar. Claro que nós não tocamos, mas Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Claro que estamos degenerados com o pecado. Deus deve ser muito maior, muito mais bonito, muito mais forte, enfim, mas ele tem braços, tem pernas, como Jesus tinha, e Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Ele nos cria a nossa semelhança, ele nos cria a semelhança dele, e Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai, não só em caráter. O Pai se relaciona com o ser humano, ou vai se relacionar na eternidade como Jesus se relaciona. E em algum momento da eternidade, então Deus decidiu criar. Quando Deus decidiu criar seres inteligentes, Deus deu para esses seres um livre-arbítrio. Porque se Deus não desse o livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? A capacidade que nós temos para fazermos escolhas. Você está aqui nessa noite porque você usou o seu livre-arbítrio para estar aqui. Ninguém trouxe você amarrado aqui, concorda? Então nós escolhemos, todos os dias escolhemos: acordo ou não acordo, vou trabalhar ou não vou, como ou não como. Não é assim? Venho à noite ou não venho? Algumas pessoas vieram e outras decidiram não vir, usaram o seu livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio por algumas razões. Uma delas: se Deus não te desse o livre-arbítrio, você seria um robô. Se Ele programasse você para fazer o que Ele quer, você seria um robô. E por mais que pareça bom, isso não é bom. Imagine, mulheres, vocês tendo um marido robô. O marido chega em casa à noite e diz: boa noite, querido. Você está linda. Você é a melhor mulher do mundo. Aí vai comer sua comida e diz: delícia. Você fala: lava a louça, lava. Eu sei que algumas mulheres talvez prefeririam ter um robô em casa, mas seria bom ter um marido, seria bom ter um marido assim, mas um robô que te dissesse: eu te amo, todo programado para não errar. Teria graça. Um filho, quando vem, diz assim: pai, te amo. Imagina a Rebeca, querida, quando ela diz: papai, hoje você vai ter o seu robô. Não teria mesmo filho. Teria? Não teria mesmo filho. Estamos aqui achando graça, mas ao mesmo tempo é para a gente entender que se Deus nos criasse como robôs, a vida para nós não teria graça. E para Deus ter filhos que o amassem, programados para amar, não teria sentido também. Então Deus deu um livre-arbítrio. E sem o livre-arbítrio nós não poderíamos amar, nós não poderíamos escolher, nós não poderíamos nos desenvolver. Só que quando Deus deu um livre-arbítrio, Deus deu a responsabilidade para que os seres inteligentes escolhessem o caminho melhor para a vida deles. Muitas pessoas confundem isso, e elas pensam assim: já que Deus me deu a livre-arbítrio, Ele me deu a liberdade para escolher o que eu quiser. Não foi assim. Não foi assim. Por exemplo, você tem um filho, ele tem a liberdade de estar dentro da sua casa. Você diz: filho, você é meu filho. Aqui em casa você pode comer, você pode tomar banho, você pode beber água, você pode dormir. Agora, está embutido nesse livre-arbítrio, falar: filho, se você quiser colocar o dedo na tomada, os dois juntos, pode colocar. Você está dizendo para ele que você está dando liberdade para ele fazer isso? Não. Ele pode fazer isso? Pode. Ele poderia usar o seu poder de escolha para colocar o dedo na tomada de 220 volts? Poderia. Mas você gostaria que ele colocasse? Não. Por quê? Porque isso traria sofrimento para ele. Então, quando Deus te disse assim: filho, eu não quero que você minta. Por isso existe o mandamento: não dirás falso testemunho. Eu posso mentir se eu quiser.
Posso. Tenho a liberdade? Tenho. Mas pelo fato de Deus ter me dado o livre-arbítrio, Deus quer que eu minta? Não. Só que se Deus não me permitisse ter a liberdade da escolha, claro, eu não correria o risco de errar, de pecar, mas ao mesmo tempo, como eu disse, seria uma vida mecânica. Então, apesar do risco, Deus criou o ser humano, Deus criou os anjos, e os anjos tinham uma propensão, uma inclinação natural em andarem nos caminhos de Deus. Se eles andassem num caminho contrário à vontade de Deus, eles teriam que fazer isso não por necessidade, não por inclinação, não por tendência para o mal. Você e eu temos a tendência para o mal. Adão e Eva, antes da queda, não tinham tendência para o mal, e os anjos não tinham. Qual era o ambiente que esses anjos perfeitos viviam quando Deus os criou? Um ambiente de harmonia. Como é que é um ambiente de um lugar? Como é que é o ambiente da nossa casa? Se eu perguntasse, Vitor, qual é o ambiente da casa do Vitor? O ambiente da casa do Vitor seria o resultado de como ele é, como ele se comporta no ambiente, como a mulher dele se comporta no ambiente. O ambiente, ele é o reflexo do que o Criador do ambiente é, daquele que vive no ambiente é. Então, o ambiente do céu refletia o caráter de Deus. Se Deus era amor, o ambiente era um ambiente de amor. Se Deus era um Deus de paz, o ambiente tinha paz. Se Deus é um Deus carinhoso, um Deus amoroso, um Deus tranquilo, o ambiente seria assim, e era assim. Estou dizendo tudo isso porque os anjos foram criados num ambiente perfeito. Não havia nada de errado. Por que estou falando isso também? Porque os anjos que viviam nesse ambiente, se relacionando com Deus, eles não tinham falta de nada, não havia necessidade de nada. Hoje você não pode justificar o teu pecado, mas você pode até explicar o seu pecado. Olha, eu acabei fazendo isso, não está certo, mas porque estava com fome, porque estava com sede, porque estava com frio, porque estava com medo. Não existia isso no céu. Agora, quando Deus criou os anjos, colocou nesse ambiente, Deus era um Deus onisciente, Deus sabia tudo. E quando Deus foi criar os seus anjos, Ele sabia que poderia ocorrer um problema. Ele sabia que ocorreria um problema. Qual o problema? Deus sabia que um anjo chamado Lúcifer, e se não fosse com Lúcifer, poderia ser com outro anjo, mas um anjo chamado Lúcifer, Deus sabia que em algum momento da história ele se rebelaria contra Deus. Algumas pessoas me perguntam, se Deus sabia que Lúcifer iria se rebelar, por que então Deus criou Lúcifer? Diz, em primeiro lugar, se Lúcifer não se rebelasse, poderia ser um outro anjo que viesse a se rebelar. Então por que Deus criou? Porque se Deus não criasse, não teria problema. Só que também Deus não iria criar. É como hoje, quando nós falamos assim, você vai ter filho no mundo de hoje? Alguns pensam, eu não quero ter filho no mundo de hoje. Tá bom, você pode não ter filhos para não correr riscos, mas você também não tem o privilégio de ter filhos. Você não tem o privilégio de conviver com os filhos. Entende? Lógico que existem dificuldades para criar os filhos, mas existem mais privilégios. Então Deus pensou entre criar e ter problemas e não criar, eu vou criar. Só que Deus pensou, eu vou resolver o problema. Vai ter problema? Vai. Deus criou com defeito? Não, Deus é perfeito. A Bíblia diz que Deus não muda. Por que não muda? Porque não tem como mudar. Deus já está no auge da perfeição. Se Ele mudasse, Ele ia mudar para pior. Nós precisamos mudar para melhor. Deus não precisa mudar. Então tudo que Deus faz é perfeito. Deus não criou Lúcifer com defeito. Deus não criou os anjos que se rebelaram com defeito. Tem esse conceito. A culpa não foi de Deus. O ambiente era perfeito, eles foram criados perfeitos, eles não tinham necessidades, eles tinham inclinação para o bem, não havia razão para a rebelião. Mas a Bíblia diz em Ezequiel 28, em Isaías 14, que esse anjo, que foi criado perfeito, tinha uma aparência extraordinária, tinha qualidades, era líder, era um anjo, era um querubim cobridor, ele vivia na presença de
Deus, esse anjo, a Bíblia não diz quanto tempo depois da sua criação, mas em algum momento depois da sua criação, ele começou a olhar para ele mesmo, e ele entendeu que ele tinha um nível de capacidade, de beleza, enfim, de qualidades, que ele deveria ser mais do que ele era. Ele deveria ser Deus. Em que momento aconteceu isso? Quando você lê o livro de Jó, no capítulo 38, você observa, e ali está descrito, que quando Deus foi estabelecer os fundamentos da terra, todos os anjos de Deus, eles cantavam e eles rejubilavam. Até o momento da criação do planeta Terra, nós não sabemos quanto tempo Lúcifer foi criado antes do planeta Terra ser criado, mas no momento em que Deus estava trabalhando com os fundamentos da Terra, havia perfeição no céu. Como entre planejar os fundamentos ali da Terra, até o momento que eu li, Lúcifer já existia, então podemos concluir que o problema de Lúcifer ocorreu nesse período da fundação da Terra, até em algum momento antes do Éden, ou próximo do Éden. Entende o que eu quero dizer? O que provavelmente aconteceu? Vamos entender isso. Quem é o Criador? Nós temos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem é o Criador? Jesus. Os três. Mas quem é aquele que falou que tudo veio acontecer no Gênesis? Jesus. Como é que eu comprovo isso? Primeiro, no capítulo 1 do livro de João, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele, por meio dele. Por que chamam Jesus de Verbo? Na língua portuguesa, qual é a gente tem substantivos, pronomes, né? Adjetivos, advérbios. O verbo, uma frase, está ligado à ação. Por exemplo, vou falar uma frase aqui. Eu comprei um livro. Qual é o verbo? Comprei. Livro mostra ação. Eu mostra ação. Mostra ação. Agora, comprei vem do verbo comprar, ação. Os verbos são as palavras que geram ação. Eu vim para a igreja. Qual que é o verbo? Vim. Ação, vir à igreja. Por que Jesus é o verbo? Porque é Ele que falou, é Ele que agiu para fazer com que as coisas passassem a existir. Entende? O livro de Colossenses diz que por meio dele e para Ele, Jesus, todas as coisas foram feitas. Ele fez, por meio dele. Claro que o Espírito Santo trabalhou, claro que Deus trabalhou, mas Ele é o agente direto da criação. Por que estou dizendo isso? Porque se Lúcifer teve um problema nesse processo da criação da terra, e você percebe que o problema de Lúcifer, acima de tudo, era com Jesus, você percebe que alguma coisa aconteceu entre Satanás e entre Deus, mas especialmente Jesus, que Satanás teve com Jesus. Dá para entender que quando Deus começou a planejar, a Trindade começou a planejar o planeta Terra, Satanás entendeu que ele poderia ser Deus, de alguma maneira que ele poderia participar. Quer ver uma coisa que fica fácil de você entender? Eu não sei se você se lembra do momento quando Jesus esteve aqui na Terra, que ele viveu com Maria, viveu com José, com 30 anos ele começa o ministério, aí ele vai em Nazaré, onde ele foi criado, ele abre o livro de Isaías, ele começa a pregar, e quando ele começa a pregar, ele usa um texto que mostra que ele é o Messias. Ele começa a dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, para que eu pregue o Evangelho para os pobres, eu liberto da prisão, das prisões dos cativos, eu devolvo a vida aos cegos. E ele fala: hoje se cumpriu a profecia. Ou seja, eu sou o Messias, que vim para morrer e vim salvar o ser humano. Quando ele fez isso, o que o povo da igreja falou?
Não, ele não pode ser o Messias, ele é filho de Maria. E tentaram matar Jesus. Jesus era Deus e era 100% homem. Ele nunca havia errado. Por que os moradores de Nazaré não entenderam que ele poderia ser o Messias? Sabe por quê? Eles conviveram tanto com Jesus, tanto, que apesar de Jesus ser 100% homem, 100% Deus, eles não conseguiam enxergar em Jesus que ele era filho de Deus. Por que estou dizendo isso? Porque Lúcifer, a pessoa da Trindade que convive com os seres criados, a que mais convive, o arcanjo Miguel, é um dos nomes de Jesus. Jesus é o arcanjo, ele é o chefe dos anjos. Ele conviveu tanto com os anjos, que provavelmente Lúcifer olhou para ele e pensou: ele não é diferente de mim. Ele sabia que Jesus era Deus, ele sabia que Jesus era o chefe dos anjos, mas por conviver muito com Cristo, em algum momento ele entendeu: ele não é diferente de mim. Então, se ele pode participar da criação da terra, por que eu não posso? Mas não havia injustiça nenhuma nisso, porque Deus é Deus e nós somos seres criados. Entendem isso? E pelo fato de Lúcifer, claro, não ser Deus, não entender que ele não era Deus, já que ele não pôde fazer as coisas do jeito dele, ele entendeu que deveria se rebelar contra Deus Pai, contra Deus Espírito Santo, contra Deus Jesus, que até então não tinha o nome de Jesus. Deus, segunda pessoa da Trindade, quando nasce de Maria, ele recebe o nome de Jesus, que significa Salvador. E aí então ele começa a combater. E Isaías 14 diz que o sonho dele era colocar o seu trono nas mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus, que são os anjos, porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo, não semelhante em caráter, mas semelhante em poder. E quais eram as ideias dele? As ideias dele eram ideias que não poderiam ser as mesmas ideias de Deus. Porque imagine-se no céu, Satanás começa a dizer que Deus não era um Deus justo, não era um Deus amoroso, e que ele seria um líder muito melhor do universo. Já que ele não pôde estar juntos, ele começou a combater. Ele queria ser Deus, então ele não poderia fazer a mesma proposta que Deus. Concorda comigo? Se coloca no lugar de um anjo. Você obedece a Deus, você ama a Deus, você é feliz por estar com Deus. De repente um ser, o primeiro anjo depois da Trindade, diz assim: não, Deus é injusto, eu tenho um jeito melhor, eu quero dar liberdade para vocês. Deus é um Deus que fica impondo leis, que fica obrigando os seres a guardarem as leis. Eu quero dar liberdade a vocês. Se ele dissesse que ele iria dirigir o universo da mesma maneira que Deus, você ficaria do lado dele? Você falaria: Lúcifer, você vai dirigir o universo da mesma maneira que Deus, aqui eu vou ficar do seu lado. Não tem diferença? Então ele teria que fazer uma outra proposta. Vocês concordam comigo? Qual seria a outra proposta? Se nós só temos dois caminhos que nós pregamos no sábado, não existem três propostas. No momento que Deus diz: não matarás, qual seria a opção dele? Se ele foi contra o governo de Deus, se ele foi contra a maneira de Deus dirigir o universo, deixa eu lembrar para vocês que tudo que Deus faz é controlado por leis, para não existir um caos. Então existem leis na física, leis na biologia, leis na química, leis de saúde, a lei moral. Existem leis para tudo, leis da gravidade, a lei da gravidade, enfim, leis em todas as áreas. As leis organizam, protegem contra o caos. Quando Deus diz para você: não mate, não roube, não minta, não traia, Ele está privando você, Ele está protegendo você. Concordam com isso? Então as leis de Deus são leis de proteção. Mas Satanás e Lúcifer falou assim: não, essas leis não são para privar a gente não precisa de leis, a gente tem que ter liberdade. O conceito, ele começou a pregar um conceito falso de liberdade. Para ele, liberdade era viver sem lei. E por acaso viver sem lei é liberdade? Por exemplo, não temos mais leis aqui agora. Eu vou e dou um soco em você. Ah, não tem lei. Estou livre, faço o que eu quiser. Vocês acham que seria bom isso? Claro que não. As leis justamente são leis de proteção, de preservação. E ele questionou a base do governo de Deus, que eram suas leis.
E Satanás começou a dizer assim: não precisa de lei, porque não tem três caminhos: ou você tem leis ou você não tem nada, ou você mata ou você não mata, rouba ou não rouba, não é? Adultera ou não adultera, cobiça ou não cobiça, o pai e a mãe não honra, guarda o dia do Senhor ou não guarda, adora imagens ou não adora, fala o nome de Deus em vão ou não fala, tem a Deus em primeiro, enfim. Não existem três caminhos. Vou abrir um parênteses aqui. Olha para o mundo hoje. O mundo hoje é o resultado do governo de Deus, ou na sua maioria, o mundo hoje é influenciado pelos raciocínios de Lúcifer. Avalia. O mundo hoje não mata mais, não rouba, não mente, não trai, ninguém cobiça nada, todos os filhos tratam bem os pais, todo mundo guarda o dia do Senhor, o sábado, todo mundo faz a coisa, todo mundo não adora nem um ídolo, todo mundo não brinca com o nome de Deus, todo mundo tem a Deus em primeiro lugar. É assim o mundo hoje? Sejam honestos. É assim a maioria das pessoas? Não. Então o mundo hoje é o resultado do quê? De uma grande maioria, né? Na maioria que é pelo caminho largo, para quem sabe, que simplesmente fala até que tem fé em Deus, que acredita em Deus, mas na prática não anda segundo as orientações de Deus. A rebelião de Lúcifer que começou no céu dá para ser vista no mundo hoje. E chegou um momento que ele se rebelou, e a Bíblia diz que ele levou um terço dos anjos com ele. Deus poderia ter matado Lúcifer, achar que ele se rebelou de matar. Poderia. Só que lembre-se, quando Lúcifer se rebelou, ninguém tinha se rebelado, nunca. Ninguém sabia o que seria ir para o lado contrário do livre-arbítrio. Ninguém sabia. Vou ilustrar isso. Imagina que você não sabe o que é cigarro. E eu acabo de inventar um cigarro. E falo assim para você: experimenta isso aqui, é bom. Aí vem alguém e diz assim: isso aí dá câncer. Eu vou dizer: imagina que dá câncer. Fuma, é gostoso, tenha liberdade. E aí a pessoa correta, no caso de Deus, fala: dá câncer. Vocês saberiam se ia dar câncer ou não? Vocês teriam que confiar ou em mim, estou dizendo para vocês fumarem, ou no outro ser que estaria dizendo para você: não fuma, não dá câncer. Você não saberia o resultado ainda. Então, quando Lúcifer falou assim: olha, sem leis é melhor, a liberdade sem lei é melhor, ninguém sabia aonde isso ia chegar. As pessoas tinham que confiar em Deus ou em Lúcifer. 2/3 dizendo assim: ó, nós não sabemos realmente o que vai causar o pecado. Pecado simplesmente é transgressão das orientações de Deus. Deus é andar contrário à vontade de Deus. Uma definição simples. Ninguém sabia onde. Então, 2/3 confiaram em Deus, e 1/3 falou assim: acho que Lúcifer tem razão, acho que isso aí está certo. Parece que sem leis é melhor, a gente tem liberdade. E aí, Apocalipse 12, chegou um momento que não dava mais para viver os seres todos juntos. E Deus então tinha que permitir que esses seres dividissem aquilo que eles queriam no universo. Porque se Deus matasse Lúcifer ali, todo mundo ia pensar assim: olha, vamos seguir a Deus agora de qualquer jeito, porque se nós não seguirmos, Ele mata a gente. As pessoas iam seguir a Deus por medo. E Deus não queria que ninguém seguisse Ele por medo. Deus então teve que permitir que Lúcifer e os anjos pregassem, entre aspas, os seus conceitos de liberdade, para que depois, ao ser vista as consequências, ao vermos as consequências do pecado, o universo pudesse entender que o pecado causa destruição, que o pecado causa morte. É por isso que Paulo fala que nós somos palco do universo. Porque quando o universo olha para nós, eles que não caíram, eles enxergam que os raciocínios de Lúcifer, que foram pregados e estão sendo vividos pela maioria hoje, trazem morte, trazem destruição. Olha o nosso mundo acabando por água. Vocês sabem que morrem praticamente 200 mil pessoas de fome por dia? Vocês sabiam disso? 200 mil pessoas de fome por dia. Olha o mundo que nós vivemos. Hoje o universo olha e ele fala assim: o que Lúcifer pregou, que bom que nós não aceitamos, porque olha o planeta Terra não está. E ele veio ali no Éden, e agora sim,
o Apocalipse 12 diz que houve batalha no céu, Lúcifer sai dos anjos, e ele vem aqui para esse planeta, e o único lugar que ele poderia dividir o raciocínio dele era ali na árvore. Deus foi bom para Adão e Eva, não permitiu que eles, os anjos, perseguissem Adão e Eva no Éden. Alguns falam assim, mas por que Deus pôs a árvore ali? A gente tem que entender que para mim e para você, a gente fala assim, ó, eu estou na terra, Deus está no céu, Marte é lá, Saturno é lá. O telescópio Hubble, que tem 4 metros de diâmetro, a lente dele, que não viu o universo inteiro, viu um pedaço do universo, ele já reconheceu 200 bilhões de galáxias. Nós estamos em uma galáxia, existem 200 bilhões de galáxias. Sabe quantas estrelas em cada galáxia? 200 bilhões também. Então multiplica 200 bilhões vezes 200 bilhões de estrelas. Essa é a quantidade de estrelas que o telescópio Hubble viu até hoje. Se você entrar no Google e colocar telescópio Hubble, você vai ver algumas fotos que ele tira. Então por que eu estou dizendo isso? Porque, queridos, o planeta Terra, ou qualquer lugar do universo, de uma maneira mais simples falando, é como se fosse o quintal de Deus. É o reino de Deus. A rebelião não é uma rebelião do céu. A rebelião é uma rebelião, é a rebelião onde, em todos os lugares onde Deus é o criador. Então Lúcifer tinha o direito de vir para a Terra, para tentar vir, não só na Terra, mas nos outros planetas, para tentar fazer com que outros seres o apoiassem na rebelião, como 1/3 dos anjos o apoiaram. Estão acompanhando o raciocínio? Estão acompanhando? Então aqui na terra Deus não permite que ele vá atrás. Então só colocou uma árvore para proteger. Ele tinha direito de vir. Aqui é o reino de Deus a terra. Deus avisa o ser humano e diz, olha, vocês podem fazer tudo. A árvore, nós não comemos dessa árvore. A árvore não tinha nenhum elemento químico que ia matar o ser humano. A árvore é uma questão de posicionamento. Se eles comessem do fruto, eles estariam dizendo assim, nós estamos do lado de Lúcifer na rebelião. Se eles não comessem do fruto, como Deus havia dito, eles estariam dizendo, não, nós estamos do lado de Deus na rebelião. Então Deus disse, não coma, porque senão vocês vão passar a morrer. Não que ele ia matar, porque qualquer ser humano, quando se desliga da fonte da vida que é Deus, ele morre. É como uma lâmpada sendo desrosqueada. Ele se desconecta da pessoa vida que é Deus. Mas o ser humano, ele caiu em pecado. Ele aceitou o raciocínio de Lúcifer. E é por isso que o mundo está como está hoje. Como foi esse momento? Entendendo tudo o que disse? Ficou claro? Alguma dúvida? Esse é um tema extremamente importante, porque todas as escrituras, tudo que nós vemos na Bíblia, tem como pano de fundo um grande conflito. Você vai ver a Bíblia inteira, Satanás tentando derrubar o ser humano, fazer o ser humano pecar, fazer o ser humano não aceitar a Deus, fazer o ser humano ficar do lado dele, mesmo que tenha ou não consciência que está ficando do lado dele. E temos a Deus lutando para que nós fiquemos do lado dele, para que nós aceitemos a sua Bíblia, para que nós aceitemos a sua palavra. Esse é o conflito da Bíblia inteira, da história do nosso mundo. Você está aqui hoje por quê? Você não tem lutas, você não tem conflitos, você não quer melhorar seu casamento, sua vida, sua saúde, sua vida profissional. Não há uma luta constante. Querido, não é sorte ou azar. É o inimigo tentando derrubar você, desanimar você, tentando fazer com que você pare, com que você desista, com que você não tenha tempo para Deus. E do outro lado, Deus te chamando, estuda a Bíblia, faz uma aliança comigo, vem para o culto, busca a minha palavra, traz sua família juntos. Fica claro isso? Você sente isso na prática? É tranquilo viver no mundo de hoje? Não é todos os dias você tem que lutar? Queridos, isso não é sorte ou azar. Não existe sorte ou azar. Olhe para mim, não se distraia, porque isso é vital. O inimigo não quer que você ouça isso. Você e eu estamos no meio do grande conflito que começou no céu. E Deus está nos ajudando para que nós nos posicionemos do lado dele, todo dia, todo tempo, toda hora. Quando eu peco, eu estou dizendo, Deus, eu não estou do teu lado, mas é claro, você é cristão, você pede perdão e volta. Mas Satanás fica o tempo todo fazendo você pecar. Ele põe tentações para fazer você pecar. Ele põe
tribulações, para fazer você desanimar, para você abandonar Deus, para você culpar Deus, para você desistir de tudo. O objetivo dele é fazer você desistir de Deus, porque ele quer que você morra, e morra para sempre, porque sem Jesus não há salvação. Ele não quer que você estude a Bíblia, ele não quer que você se batize, ele não quer que você seja usado para levar outras pessoas para Jesus. Ele quer falar para você que é vergonhoso estudar a Bíblia, que é vergonhoso vir à igreja, que é vergonhoso dividir aquilo que você apresenta. Já pararam para avaliar isso? Se você está no aeroporto, lendo uma revista Veja, você é uma pessoa informada. Se você está lendo um livro de Dom Casmurro, de Machado de Assis, você tem cultura. Agora você está lendo a Bíblia, você é crente. Quem coloca isso na visão das pessoas? É Satanás. E fala para mim, o que é melhor? Ler um livro inventado, uma história que não existe, de Dom Casmurro? Ler uma revista Veja ou ler a Bíblia? É óbvio que ler a Bíblia é melhor, mas ele tenta dizer para você não é inteligente, mas cara é na Bíblia. Isso é coisa para a gente que não tem inteligência. Isso é um livro para manipular as pessoas. Vocês entendem o contexto do grande governo? Como foi que Satanás derrubou a Eva no capítulo 3? Eva sabia que não podia comer o fruto. Satanás só podia ficar na árvore. E ele não podia se apresentar diretamente. Satanás nunca vai falar para você, tudo bem, querido, você está solteiro, eu sou Satanás. Ele nunca vai fazer isso. Ele vai usar uma mulher bonita para dizer assim, eu te amo. Ele vai usar um homem bonito para dizer assim, menina, como você é querida. Ah, mas eu sou cristão. Imagina, eu te respeito. Você está entendendo? Ele não vai dizer para você. Ele tem que usar meios. Ele tem que dizer para você, olha, não tem problema você quebrar o mandamento, Deus entende. Não tem problema você não vir à igreja, Deus te ama. Não tem problema você não se batizar. Vá para frente, não tem pressa. Não tem pressa de estudar a Bíblia. Vai trabalhando, tem que ganhar bastante dinheiro, você se converte. Queridos, quem fala isso para você? É óbvio que é um mal. Ele chegou para Eva e disse, Eva, ele primeiro, o Satanás, quando envolve o ser humano, ele desestrutura o ser humano primeiro. Ele engana, ele mente. E ele diz assim, Eva, é verdade que Deus falou que você não pode comer de nenhuma árvore no jardim? Deus tinha falado isso lá? Que ela não podia comer de nenhuma árvore? Deus tinha falado? Sim ou não? Não. Eu só vi uma. Mas ele começa assim, é verdade que Deus falou que você não comer de nenhuma? Ele não sabia que isso era, ele sabia que era assim? Claro que não, ele estava mentindo. Era meia verdade, ele sabia que uma árvore não podia e que as outras podiam, mas Satanás mistura a verdade com a mentira. Você beberia uma garrafa de água, de um litro de água, com uma gota de veneno? Você beberia? Beberia? É assim que ele faz. Ele mistura a verdade com a mentira. Ele diz, Eva, é verdade que Deus falou que você não pode comer de árvore? E Eva, com a serpente falando, foi a primeira sessão mediúnica, ele usa a serpente, para Eva não desconfiar que era ele. A Eva viu uma serpente falando, e pensou, nossa, o que essa serpente tem demais? Nunca vi um animal falando. E Eva então ela se posicionou dizendo, não, Deus não falou isso. Eu só não posso comer daquela árvore ali, porque se eu comer, eu vou morrer. Qual foi a próxima frase de Satanás? De novo questionando a palavra de Deus. Você não vai morrer? Deus falou que você vai morrer? Deus não, você não vai morrer. Não sabe por quê? Vou te explicar porque você não vai morrer. Vou te explicar até porque Deus falou que você não comer. Porque Deus sabe, Eva, que no dia que você comer do fruto, os seus olhos vão se abrir. E você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Em outras palavras, Lúcifer disse assim, Eva, você pensa que você está feliz, não? Você pensa que você tem tudo? Você pensa que Deus te ofereceu tudo? Você pensa que Deus é amor? Você pensa que Deus te deu o melhor? Não. Deus está te privando dessa árvore, porque Ele não quer que você seja como Ele. Em outras palavras, Deus é egoísta. Deus não te ama de verdade. Se Deus te amasse, Ele tinha te deixado fazer tudo. Ele tinha te dado a liberdade plena. Lembra que Ele pregou no céu? Em outras palavras, abre os olhos, abre a cabeça, vive a vida, sai do mundo. Não é isso hoje que as pessoas dizem. Jovem, você que é da igreja, você vai ouvir frases assim, menina, para com essa coisa de igreja, abre a cabeça, vive a vida, sai por aí, experimenta as coisas que a vida tem para oferecer. Quantas pessoas pensam assim?
E a gente vai estudar a Bíblia com elas falam assim: ah, agora não, porque eu sei que eu vou ter que mudar um monte, várias coisas da minha vida. Quando eu for mais velhinho, eu já vivi tudo que eu vivi, aí eu me converto. Eles falam assim. Como se Deus fosse um tirano que ia pôr você lá dentro de uma jaula, fazer você ser o maior, mais infeliz do mundo, tirar todo o seu prazer e matar você. Dá para entender o que o inimigo põe na cabeça do jovem, das pessoas? Ganha dinheiro primeiro, depois você vem ser fiel. Termina a faculdade primeiro, depois você se batiza. Amanhã, o inimigo sempre coloca as coisas para você. No mês que vem, no ano que vem, mais para frente, quando acabar a faculdade, quando se formar, quando você fizer aquela viagem, quando você comprar a casa primeiro. Ele não quer que você tome decisões hoje. Se ele conseguir fazer você adiar, ele vai fazer com que você se mantenha posicionado do lado dele. Ah, pastor, mas o fato de eu estar adiando a minha decisão, o meu batismo, a minha conversão, o meu estudo da Bíblia, isso quer dizer que eu estou do lado do inimigo? Queridos, a Bíblia diz assim: Jesus disse assim: aquele que comigo não ajuda, espalha. Ou você está com ele, ou você não está com ele. Eu não estou dizendo que você seja mau, que você seja o pior pecador do mundo, mas eu estou dizendo que eu tenho que dar os passos que Jesus me disse para dar. Daria para ela falar assim: bom, eu não vou comer o fruto, mas vou dar só um mordidinho, só um pedacinho. Ela me daria comigo. Não tem como você falar assim: Jesus, eu estou do teu lado, mas eu estou só em algumas coisas do lado do inimigo. Ó, 90% eu estou por cima, mas 10% eu estou do lado do inimigo. Mais para frente eu venho a ficar 100%, mas agora eu tenho que me dividir. Então, na rebelião, no conflito dos séculos, 90% eu fico lá nos olhos bons, e 10% até eu terminar a faculdade, até eu ganhar dinheiro, até comprar minha casa, até resolver meus problemas, até eu casar, até fazer tudo. Eu estou aqui desse lado. Eu sei que é duro ouvir isso, mas é isso. Porque a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Se eu estou transgredindo os mandamentos de Deus, as orientações de Deus, eu posso até não ser uma pessoa ruim, eu posso até ser uma pessoa que procura não fazer mal para ninguém, mas naquilo que eu estou errando, eu estou dizendo para Deus: esse assunto eu não estou do teu lado, porque eu vou continuar errando. É forte isso, eu sei, mas estou falando isso com amor para você raciocinar, para você pensar. Satanás disse: não precisa seguir tudo que Deus está falando, Deus está mentindo para você. Então a Bíblia diz que Eva olhou para a árvore e ela disse assim: vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e boa para dar entendimento, comeu o fruto, tomou o fruto e comeu. Olha que interessante como é que Satanás age. Primeiro ele desestrutura você, ele faz você perder emprego, ele faz você perder namorado, ele faz você brigar com seu amigo, ele faz você ter problema com o vizinho, ele faz alguém fechar você no trânsito, ele faz você se enganar, alguém vem de uma coisa com você e ficou te julgando, a tua mulher grita com você, o teu marido grita com você, os teus filhos, ele tenta desestruturar você. E quando você está desestruturado emocionalmente, a tua cabeça, que não aceita mal-estar, ela começa a tentar achar uma saída para isso. Meu marido gritou comigo, me desprezou. Você está mal, você está arrasado, você está deprimida, você está em casa, está na cama, o teu cérebro não para. Por que ele fez isso comigo? Será que ele não me ama? Olha o quanto eu fiz para ele, eu cuidei dele a vida inteira, agora ele faz isso comigo, e por tudo que eu fiz, quantos anos do lado dele? A tua cabeça começa a tentar achar uma razão, para depois tentar achar uma solução. Mas poxa, será que ele vai voltar para mim? Será que ele me ama? Será que eu tenho que fazer o quê? Não é assim que a gente pensa? Meus amigos, você não está ouvindo, você não está, por que eles estão então? Será que eu não estou trabalhando direito? Se você é dono de um negócio, por que meus negócios não estão indo bem, o vizinho está indo bem? O tempo todo a cabeça está trabalhando. Estou errado? Não é assim. Ele tenta desestruturar você. E quando ele desestrutura você, ou quando ele gera insatisfação em você, para você se sentir insatisfeito, ou ele gera um problema, ou ele gera uma insatisfação em você. Vocês sabiam que os comerciais de televisão são feitos para gerar em você insatisfação? Sabia disso? Por exemplo, você tem um carro, você se matou. O sonho da minha vida é esse Fiat. Você compra. Aí depois você começa no comercial. Carro tal, airbag, não sei o que, não sei o que. Aí você começa a olhar para o seu carro. Que carro eu comprei? Insatisfação. Seu carro está bom, mas ele gera insatisfação. Você casou, a mulher dos seus sonhos, sempre quis, ela era linda, maravilhosa, você demorou para namorar com ela, não queria, você conseguiu, aí você casou, está bonitinho, aí claro, você vai casar, vai ter uma discussão, um problema ou outro, é ajustes,
Aí Satanás põe uma mulher maravilhosa para você trabalha, educada, perfumada, e ele diz para você assim: ó, agora você tem casa, compara mais. Essa aqui não briga, essa aqui não tem conta para pagar. Essa está sempre cheirosa, arrumada, a sua não está cheia de cebola, alho. E você pensa assim: esse que é mulher. Ele não põe na sua mente que essa que está bonita, cheirosa, arrumada, também não está em casa. Tem que tomar banho, né? Também cheira a cebola, né? É um ser humano. E se você casar com ela, tem problema também. Você tinha que acertar. Ele pinta um quadro maravilhoso. Para você pensar: olha, minha casa está ruim, meu carro está ruim, meu emprego está ruim, a faculdade está ruim, meu vizinho é o pior do mundo, está tudo ruim. É claro que tem coisa comum, gente. Eu tenho coisa na minha vida que eu quero melhorar, quero mudar. Não há problema nisso. O problema é que Satanás não fala para você: você tem um problema de satisfação para você buscar do jeito certo. A gente estava conversando: você tem um emprego, pode buscar um emprego melhor. Você está numa casa, pode buscar uma casa melhor. Você tem um carro, pode querer um carro melhor. Não estou dizendo que isso seja errado. Eu estou dizendo que às vezes ele faz você ficar insatisfeito. E ele mesmo te dá uma solução, só que a solução dele é pecaminosa. A solução de Deus é: estude, trabalhe, compre um carro, melhore uma casa, compre roupa, honestamente. A solução de Deus está correta, não há problema. A solução de Satanás é: dar problema com a esposa, trai ela. Entende? Não está bem de dinheiro, roupa. Entende a diferença? Ele nunca vai dizer para você assim: filho, tua mulher não está bem, não trai, conversa com ela. Sabe? Senta, ora junto com ela. Ele não vai te falar isso. Porque você pode estar insatisfeito com o cônjuge. Porque de repente o teu marido não está te tratando como deveria, ou você não está tratando o marido como deveria. Você está insatisfeito. Pode acontecer, não há problema. Mas então vamos buscar Deus juntos. Vamos orar juntos. Vamos à igreja juntos. Vamos nos reunir. Entende a diferença? Satanás diz: troca. Troca de marido. Troca de mulher. Entende a diferença? Deus disse, Satanás disse para a mulher: Eva, experimenta o fruto. Faz um negócio diferente. Vou falar isso em 2 minutos. Primeiro canal: o sentir. Vendo que a árvore era agradável, né? Boa para se comer. Eva teve o sentimento dela, o desejo de comer. Segundo canal que Satanás derrubou a Eva, derrubou você também, se você deixar. O canal de ter, agradável aos olhos. Ela falou: eu quero ter esse fruto. Terceiro canal, o canal do ser. Eva, você vai ser inteligente, vai te dar entendimento, vai ser como Deus. Sabe quais são os 3 canais que Satanás ainda tenta você? Ele estrutura você e depois tenta você. Pelo sentir, pelo ter e pelo ser. As pessoas falam assim: eu sei que isso é o certo. Mas eu tenho vontade. Não, eu tenho vontade por aqui. Mas eu sei que é o certo. Mas meu sentimento, eu quero sentir prazer, eu quero ir por aqui. Deus também te dá prazer, mas prazeres que constroem. Satanás te oferece prazeres para te destruir. Você pode ter coisas, pode. Mas tem gente que fala assim: nem que eu acabe 100 pessoas, eu vou ter uma realidade para ele. Eu quero ter. Não importa se eu seja honesto ou não, eu vou ter. Você pode ter pobre pelo jeito honesto ou pelo jeito não honesto. E o ser: eu vou pisar em muita gente, mas eu vou ser o chefe dessa empresa aí. Ser. Entende? São os 3 canais que o inimigo trabalha para derrubar você. Quem disse que é verdade? Como foram as 3 tentações de Jesus? Jesus estava com fome. Jesus passava 40 dias sem comer no deserto. Satanás aparece para ele e diz o que para ele? Se você é o Filho de Deus, transforma aquelas pedras em pães. Qual é o canal aqui? Sentir. Ele leva Satanás, ele leva Jesus do alto do templo e fala assim: Jesus, se você é o Filho de Deus, eu nem mereço que os anjos vão proteger você, então pula daqui. Você é o Filho de Deus, pula daqui. Qual é o canal que Satanás está tentando ele? No ser, sendo o Filho de Deus. Depois Satanás leva ele e mostra o mundo inteiro para ele. Se você se ajoelhar, eu vou te dar tudo. Qual é o canal aqui? Ter. Eva foi tentada no único fruto que tinha o sentido, ter e o ser.
Satanás ofereceu 3 coisas diferentes para tentar Jesus, nos mesmos 3 aspectos. Ele pensou assim: se eu derrubei a Eva, eu vou derrubar Jesus. E se ele fizer Jesus pecar, você e eu estaríamos perdidos. Entende a diferença? Entende a diferença? Mas assim que Jesus fez, quando Satanás falou: transforma a pedra em pães, nem só de pão viverá o homem, assim diz o Senhor. Eva esqueceu da palavra de Deus, Eva duvidou da palavra de Deus. Quando você duvida da palavra de Deus, quando você não estuda, quando você não é fiel, Satanás entra. E foi por isso que Eva caiu. Agora Jesus não. Assim diz o Senhor: nem só de pão viverá o homem. Está na Bíblia isso, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando leva ele no alto do pináculo, Satanás usa o Salmo 91 de forma torcida. Pula, os anjos vão dar a ordem, Salmo 91. E Jesus fala o quê? Assim diz o Senhor: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele cita outra vez as Escrituras. Aí leva ele lá para adorar, aí ele dá todo mundo para ele. O que Jesus disse? Assim diz o Senhor: só a Deus adorarás, só a Ele prestará culto. E Satanás vai embora. O apóstolo Pedro diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, quando nós nos deixamos ser dirigidos por Deus, quando nós caminhamos com Deus, a Bíblia diz: aquele que permanece nele não vive pecando. Talvez um dia você peque, mas na medida que você vai andando com Deus, buscando, tomando decisões, você vai errando menos, falhando menos, o Espírito Santo vai te dominando cada vez mais forte, cada vez errando menos, num espaço de tempo maior, até que você gradativamente chegue onde Paulo chegou. Já estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém. Queridos, há esperança para você e para mim, que muitas vezes somos ainda pecadores. Há esperança na provação, há esperança para enfrentarmos as tentações, mas não existe esperança, só existe esperança com a palavra de Deus. Deus está chamando você nessa noite para se posicionar do lado dele no grande conflito, para escolhê-lo no grande conflito, para ser fiel à sua palavra, ser fiel à sua lei, que é a base do seu governo. Aqueles que estão se preparando para se batizar, não adie a sua decisão. Aqueles que estão estudando a Bíblia, estudem o quanto antes, para cada vez mais se posicionarem e conhecerem a Deus. Fiquem, se unam conosco, congreguem conosco, adorem a Deus conosco. Nós temos que, juntos somos mais fortes. Satanás estará tentando você, mas a vitória para você e para mim será o resultado do quanto eu estudo a Bíblia, do quanto eu oro, do quanto eu estou na igreja, do quanto eu sou obediente a tudo aquilo que Ele me pediu para fazer por amor. Deus chama você e a mim para isso. Nós vamos ter uma música para terminar. Eu espero que você tenha entendido tudo que disse hoje, porque se você entendeu, se você guardou, se você começar a viver o que eu preguei hoje, a sua vida nunca vai ser mais a mesma, porque você vai estar do lado de Deus, e você vai ter o céu inteiro do seu lado no grande conflito, para te ajudar a vencer, a cada dia, a cada momento, para que você seja vitorioso como Jesus foi, através do assim do Senhor, através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém.
causa do horário. Se quiserem falar alguma coisa comigo, vou ficar na frente. Mas que você possa ir para casa com a paz de Deus, descansar para que amanhã você esteja de volta. Venha, traga um amigo amanhã, traga um vizinho amanhã. Quantas pessoas poderiam estar aqui estando a Bíblia conosco? Venha, Deus te abençoe. Vamos orar agora, vamos colocar em pé. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por nos revelar tudo aquilo que aconteceu no céu, como tudo aconteceu aqui na terra. E queremos te dizer, Senhor, que nós queremos estar do teu lado no grande conflito, que nós queremos ser fiéis à tua palavra, assim diz o Senhor. Não queremos nos desviar, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Queremos continuar fiéis, dando passo na tua direção. Que todos nós que estamos aqui continuemos sendo filhos queridos do Senhor, sendo fiéis à tua palavra. Que todos nós possamos estar do teu lado no grande conflito, para vivermos aqui uma vida que o Senhor tem planejado para nós, bem como estarmos prontos para a vida eterna também. Leva-nos para casa, Senhor. Traz-nos de volta amanhã. Traz aqueles que estão com dificuldade de ver, mas que precisam do Senhor. Não deixe que teu inimigo nos segure em casa amanhã. Que haja liberdade vinda do Senhor para escolherem estar aqui. Obrigado por tudo, Pai. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de ir embora, se abracem, tenham carinho, palavra de motivação. Depois até amanhã. Que Deus abençoe vocês.